Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria chamar aqui a atenção de vocês para um trabalho maravilhoso que está sendo realizado por alunos e ex-alunos meus do Paraná, sob a liderança dessa criatura extraordinária que é a Luciana Amato, que é a pessoa que certamente mais estudou e mais absorveu tudo que eu ensinei ao longo de mais de 20 anos. O site do Instituto Olavo de Carvalho entrará em funcionamento, estará online, eu creio que dentro de uma semana ou 10 dias, vocês podem anotar o endereço desde já, é www.institutoolavodecarvalho.org. Informações pelo telefone 041-3053-3391. Olha, se há um grupo de pessoas em que eu confio, que estão fazendo um trabalho sério e que realmente entenderam o que eu estou ensinando e absorveram profundamente, é esse pessoal que está lá sob a liderança da Luciana. Então, no programa passado eu mencionei alguma coisa, mas esqueci de dar o telefone. Então, está aí, 041-3053-3391. Aqui o jornal O Tempo, lá de Minas Gerais, publicou um editorial em que ele diz que as trapalhadas, entre aspas, do governo, atrapalhadas acabaram por estimular a disseminação de um discurso de direita, claramente anticomunista, afirmando que o país caminha para uma ditadura. Vira vocês, o sujeito que escreveu este editorial é um idiota, analfabeto, não entende? Não é merda nenhuma de política. É assim, um garoto interior, um cretino, um coitado, tá entendendo? Deve ter 12 anos de idade, né? Então, em primeiro lugar, veja, ele diz aqui que não há nenhum perigo para a democracia no Brasil, que está tudo na maior perfeita ordem, e ele avisa, cuidado que vai surgir um discurso de direita. Quer dizer, mas peraí, não é normal que numa democracia tenha discurso de direita e de esquerda? Não? Quer dizer, o conceito de democracia deles realmente o centralismo democrático do Lenin, quer dizer, é a livre discussão dentro da esfera dos comunistas e seus aliados. Quer dizer, olha que coisa, está surgindo um discurso anticomunista, que coisa mais horrível, não pode. Então, olha, no Brasil o que o pessoal está fazendo é o seguinte, usando a definição de democracia no sentido meramente legal e formal, de modo que se há eleições, pronto, tem democracia. Então, olha, uma das condições fundamentais da democracia é o livre acesso à informação, e isso inexiste completamente no Brasil. A mídia brasileira inteira está sob o comando de pessoal que se divide em comunista e social-democrata, comunista e socialista. E o que não interessa a eles não é publicado de jeito nenhum. Sobra aqui um outro artiguinho, uma outra coluna, como, por exemplo, essa toda do Diário do Comércio, Roberto Fentes, né, Neil Ferreira. Na Veja tem lá o Reinaldo Azevedo, embora a revista esteja obviamente adocicando a imagem da Dilma, vender de novo. Olha, brasileiros, vocês vão cair de novo no mesmo truque. O truque do PT é o seguinte, o PT tem duas alas, tem uma ala moderada, entre aspas, e outra radical. Isso chama-se estratégia das tesouras, não lê? Então, o que eles fazem? Manda o pessoal radical na frente fazer um monte de barulho e um monte de exigências assustadoras, e daí logo vem o pessoal moderado e diz, não é assim, nós não vamos fazer isso. E o pessoal então vota o quê? Vota no partido que tem as duas alas. Quer dizer, eles oferecem o morde e assopra. O país está caindo nesse truque há mais de uma década. Quer dizer, quando vão entender que as duas correntes do PT estão perfeitamente articuladas? É assim, é como, sabe, a paulada e a cenoura que você oferece para o burro. Primeiro você, olha, nós vamos socializar tudo, vamos estatizar tudo, tomar todas as propriedades, daí vem o outro cara do mesmo partido e diz, não é bem assim, não vamos fazer nada disso. Esse programa da Dilma, que a Dilma botou todos os itens do chamado Programa Nacional de Direitos Humanos no seu programa eleitoral, daí o pessoal chiou, não pode, assim também não pode tomar nossa propriedade, daí ela retirou. Digo, meu Deus do céu! E o pessoal cai nessa, diz, não, a Dilma é moderada. Digo, meu saco, vocês não entendem, os radicais de um partido só servem para fazer propaganda, para fazer barulho, porque quem é que eles querem eleger? O pessoal que está no centro, no topo do partido. E, evidentemente, é o pessoal do Foro de São Paulo,
que tem um plano estratégico da mais alta complexidade, que tem que ser aplicado aos pouquinhos, tá certo? De maneira a, vamos dizer, desencorajar ou dissuadir oposições, tá certo? E sempre tendo a seu serviço de todo esse exército de anestesistas, né? Inclusive o jornal O Tempo. Olha que jornal O Tempo, vocês são propagandistas do PT, vocês estão fazendo isso. Então, me diga aqui, quando vocês noticiaram o Foro de São Paulo, me mostre uma vez que vocês noticiaram e deram os documentos de uma reunião do Foro de São Paulo. Em 2001, né, quando o PT assinou um compromisso de solidariedade integral com as Farc, compromisso que está cumprindo até hoje, vocês noticiaram? Não, vocês esconderam. Então, que cacho de democracia é essa? Que cinismo é esse? Você precisa entender que jornalista hoje faz parte do aparato, meu Deus do céu. Não existe mais jornalismo no Brasil. Só existe propaganda e desinformação. É só isto. Quer dizer, é uma coisa que está totalmente sob o controle das forças de esquerda. E, então, quando aparece alguém com um discurso um pouco direitista, um pouco anticomunista, pronto, não pode mais. Agora, que caça de democracia é essa? Pelo seu conceito de democracia, por exemplo, um Churchill na Inglaterra jamais poderia sequer apresentar candidatura, porque ele vinha com um discurso de direita claramente anticomunista. O Ronald Reagan jamais poderia ser candidato a vereador, porque se aparecesse um sujeito com o discurso do Ronald Reagan chamando a União Soviética de império do mal, para ser candidato a vereador em São Tomé das Letras, imediatamente esse putinho de O Tempo, quer dizer, olha aí o discurso de direita surgindo, olha que perigo. Quer dizer, é a democracia com total exclusão de quem fala o que vocês não gostam. Então, olha, a pessoa que escreve isso, ela não tem consciência de que é desonesta. Quer dizer, é o vigarista visceral, vigarista de nascimento. Todos vocês, diretores e redatores de O Tempo, redatores de editorial, evidentemente, na redação pode ser pessoa honesta. Os donos dessa merda, diretores, vocês estão tudo trabalhando para o PT, tá certo? E disfarçando e fingindo que o total controle de informação e a total exclusão do discurso desagradável é democracia. Isso aqui é empulhação, é vigarice. É evidente que não dá nem para discutir com um idiota desse, né? Mas ele tem que informar vocês o que está se passando. Porque esse tipo, vamos dizer, de linguagem tranquilizante. Olha aqui, mais para dentro o que o sujeito diz. Não, ele não tem ditadura nenhuma. O que tem é aquilo que o jornalista Fernando Ibarra Silva chamou de condomínio ou consórcio de poder. A reunião de forças interessadas na atual estrutura de governo. Desse condomínio participam partidos, empresários, sindicalistas e funcionários do Estado. O poder está distribuído entre tantos beneficiários que ninguém pode pretender ter hegemonia. O condomínio é a maior garantia de que a legalidade não será desrespeitada. Mas esse condomínio é a definição de uma ditadura, meu Deus do céu. Olha aqui, estuda um pouco de história, ô moleque analfabeto. Estuda como foi o regime nazista. O regime nazista estava dividido exatamente assim. Tinha o grupinho do Goebbels, tinha o grupinho do Göring, tinha não sei o quê, de maneira que ninguém tinha hegemonia. Ninguém. O Hitler personificava o quê? A conjunção desses vários grupos de interesse. E é por isso que ele estava lá em cima. Mas ninguém tinha hegemonia lá dentro. Né? Então, aliás, a mesma coisa pode acontecer em qualquer ditadura. Na nossa ditadura militar, não tinha o grupo dos moderados e o grupo da linha dura, e eles tinham que dividir o poder. Quer dizer, a mera divisão do poder entre grupos interessados é democracia. Ora, vai tomar no cu, vai chupar uma piroca, até que você sabe o que é uma, porra. É? Não é possível discutir com essa gente. Agora, esses caras, moleques como este, não interessa a idade, pode ser um moleque de 70 anos, continua sendo moleque, tá certo? Porque analfabetismo, meu filho, é uma coisa que uma vez que você contraiu, o analfabetismo não é natural no ser humano, ele é contraído. Você contrai depois que você aprende a ler. Né? Depois que você aprendeu as primeiras letras, você faz um compromisso sagrado de nunca entender merda nenhuma. E você se mantém fiel a isso até o seu último dia. Agora, são pessoas assim que dominam a formação de opinião no Brasil. Isso é uma catástrofe. Eles não sabem o que é uma ditadura, eles acham que é a divisão do poder entre vários grupos interessados, beneficiar, olha, até se traz beneficiários,
Quer dizer, aqueles caras que dividem o dinheiro, dividem o poder. E eles, o filho da puta chama isso de democracia e quer vender isso para vocês. Esse jornal O Tempo tem que ser fechado. Esse jornal é um crime, porra. Olha, eu não entendo. Olha, tem que fazer uma campanha assim, nunca mais comprar jornal, porra. Nenhum jornal brasileiro, olha, eu estou no último jornal onde a gente tem um pouco de liberdade. No Diário do Comércio, nunca mexi, não cortam os meus artigos, não me boicotam, eu estou falando lá o que eu quiser. Tá certo? Então, mas é o último. Agora, olha aqui, mesma coisa aconteceu essa semana com o negócio da Ingrid Betancourt, que pediu uma indenização, tá certo, de 6,8 milhões de dólares pelo seu sequestro. Só que a indenização não era para ser paga pelas Farc, pelos sequestradores, era paga pelo governo que a libertou. O que tem que fazer com uma prostituta dessa? Tá certo? Mandar tomar no cu? Né? Deve ser, porque do outro lugar já deve ter dado tomando. Não duvido que essa mulher ficou se divertindo lá com as Farc. Tá certo? Então, ficou lá não sei quantos anos, mas não estava tão ruim lá não, viu? Ruim está agora, está se queixando contra o governo que a libertou, meu Deus do céu. E dela vem com a explicação, não, mas não foi ingratidão, foi para dar um exemplo. Olha só que filha da puta. Quer dizer, não é que ela é ingrata com o governo, ela está estimulando a ingratidão geral. Ela quer que, não só ela, mas todos os sequestrados processem o governo da Colômbia. Agora, os representantes das Farc estão aí à solta. Tá certo? Então, o pessoal que invadiu lá o Palácio da Justiça são todos anistiados. Por que não processa eles? Não processa eles, porque daí vai todo mundo cair de pau nela, né? Então, agora aqui, no caso, só provocou reação hostil na Colômbia. Os colombianos ficaram evidentemente ofendidos, porque eles sabem o que as Farc fizeram lá. Eu vi na rua de Bogotá, um monte de cara preto, que morar numa região lá ocupada pelas Farc, são agricultores. As Farc botou tudo eles para fora. E eles foram para Bogotá para ser mendigo. E está lá cada um com um cartaz, expulso pela Farc, me dá um dinheirinho. Então, agora isso aí não é racismo, não. Isso aí não, de maneira alguma. Na esquerda não tem racista. Né? Eles podem dizer o que quiser, tá certo? O próprio Karl Marx chamava preto de raça inferior, né? Mas não é racista. Então o racismo provavelmente o único racista sou eu, porra. Agora, aqui, o William Medeiros, ele se refere ao programa em que eu falei que o inventor da organização de militância foi João Calvino, na Suíça protestante, e ele me pede mais informação. Por favor, me indique quando eu encontro mais sobre esse tema relativo a Calvino. Olha aqui, vou recomendar para você, e para todo mundo, um livro que é um clássico dos estudos historiográficos, que se chama The Revolution of the Saints, a Revolução dos Santos. Subtítulo é Study on the Origins of Radical Politics. O autor chama-se Michel Walzer, W-A-L-Z-E-R. Isso foi publicado pela Harvard University Press em 1965. Não sei se teve outras edições, é o que eu tenho. É ainda a primeira, mas deve ter tido outras edições. The Revolution of the Saints, de Michel Walzer. Não deixe de estudar esse livro, isso é uma maravilha, maravilha. E eu acho que assim, é um livro tão fundamental que sem ele não dá para entender nada do negócio da mentalidade revolucionária. Então, note bem, o programa, o conteúdo da doutrina de Calvino em si mesmo nada tinha de revolucionário, mas ele foi o sujeito que pela primeira vez descobriu que a sociedade civil organizada, ele não tinha esse termo foi surgido depois com Antônio Gramsci, que a sociedade civil organizada era a grande força política. Então ele criou o que hoje se entende por militância, né? Em que a sociedade se dividia em duas camadas. A militância, que mandava em tudo, comandava tudo, e o resto da população que tinha que obedecer. Então ele instaurou lá um regime totalitário na Suíça, onde, note bem, veja como ele estava antes. Ele antecipou os tempos, fiscalizava a vida particular das pessoas. Que é uma coisa que nem na Rússia Soviética. Na Rússia Soviética não se perguntava quem estava comendo quem. Mas ali na Suíça do Calvino, e depois hoje em dia, né, nas democracias modernas, todo mundo o governo tem que saber tudo. Quem o sujeito comeu, para quem ele deu, né?
se bebeu, o que você comeu, se você está dando açúcar, comida, né, doce para suas crianças. Você é um inimigo do povo. Né? Agora, hoje em dia os camaradas nem disfarçam mais. Né? O assessor do Obama, o principal assessor do Obama para assuntos de ciência, John Holdren, né? Ele fez um apelo público para que os Estados Unidos desistam da sua soberania e cedam ao regime planetário. Note bem, hoje em dia você fala de governo mundial, ainda tem idiota como esses filhos da puta do tempo, tá certo? Que o último livro que leram foi 50 anos atrás, se é que leram algum dia, não sabe nada do que está acontecendo, e ainda chama isso de teoria da conspiração. Seu puta que pariu! Já está tendo apelo público, quer dizer, o cara é um ministro do Obama. Ele diz, olha, os Estados Unidos têm que ceder a sua soberania ao regime planetário. O regime planetário, acrescenta ele, armado de poder militar para forçar, para impor limites ao crescimento populacional. Ou seja, vai ter uma polícia mundial impedindo você de fazer filho. É isso que o filho da puta quer. E ele já está apelando para que o governo americano ceda a sua soberania aos órgãos da ONU que já existem para isso. Esses órgãos devem ser armados, segundo ele, deve ter uma força militar de escala mundial para controlar o crescimento da população, que é a obsessão desses filhos das putas. Olha, meu filho, se podia surgir um cálculo aí, se você espremesse toda a população mundial no estado da Califórnia, ainda ia sobrar um bocado de terra para cada um. Tá certo? Essa história de crescimento populacional, quando você ouve isto, né, fique sabendo que você está falando com um emissário da nova ordem mundial mesmo. O que eles querem não é controlar o crescimento populacional. Eles querem controlar tudo. Querem controlar o que você come. Já ouviu falar do índice alimentário? No índice alimentário, o que vai acontecer? As drogas pesadas, cocaína, etc., vai ser tudo liberado. E os suplementos vitamínicos vão ser controlados como drogas. Você só vai, você quer tomar vitamina C? Você não vai tomar vitamina C sem uma receita médica autorizada com carinho do governo. Quer dizer, é a concentração total de poder em escala mundial. Esse programa está sendo realizado na nossa cara. E ainda tem filha da puta que vem dizer que isso é teoria da conspiração. Pô, não dá para discutir com um cara desse. Antigamente eu tentava provar as coisas. Mas já está tão provado, né? A pilha de documentos é tão grande que eu sei que o filho da puta não vai ler nunca. Então é assim, o total ignorante julga o sujeito que sabe e bota lá um carimbo, a teoria da conspiração, é anticomunista, é direitista, isso não pode. Na democracia brasileira não pode. Só pode puxar o saco, né? E participar, vamos dizer, do consórcio dos beneficiários. Quanto vocês estão levando com isso aqui? Vocês estão nos beneficiários também? Ou vocês estão falando a favor deles só por caridade? Né? O tempo não leva a propaganda do governo, não? Ora, porra. E olha, o brasileiro tem muita paciência com esse tipo de coisa, muita paciência, muita tolerância demais. Olha aqui, eu tenho recebido umas cartas excelentes, mas como sempre, já umas cartas muito compridas, não dá para ler, pô. Aqui, o Renato Cunha me manda uma carta excelente com uma tradução de um artigo também excelente que saiu na página do henrymakoff.com, A Música como Arma, como a MTV serve a nova ordem mundial. Importantíssimo artigo, importantíssimo. Então, é muito comprido, não dá para ler aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse texto para o Mídia Sem Máscara e pedir que eles publiquem. É isso. Muito importante. Muito obrigado, Renato Cunha. Também aqui a Sayonara Guimarães me manda um artigo excelente sobre, né, esse caso do jogador Bruno, do Flamengo, né, que não queria ter o filho, matou a mulher. É simples, vamos adotar isso aí. Em vez de matar a criança, já mata a mãe direto, porque se você matar um bebê, meu filho, não barriga a mãe, depois você vai ter que matar outro e outro. Pra quê? Já dá um tiro na desgraçada que ela nunca mais tem filho, porra. Não é uma solução? É a solução final. Você não quer controlar a população? Então, controla na fonte. Em vez de, sabe aquele negócio português que matar a barata jogando naftalina uma por uma? Não, você já mata na fonte, você mata as mães, pronto, acabou os bebês, porra. Olha aqui, o Tiago Venson me informa que a missa tridentina, que outro dia eu anunciei, né, que está voltando em algumas igrejas do Brasil, também já está sendo rezada em Brasília. E informações aqui, http://
Missa Tridentina em Brasília, .wordpress.com. Não tem www, http:// Missa Tridentina em Brasília, .wordpress.com. Né? Por exemplo, isso aí, você não vê uma matéria sobre isso. Por quê? Porque missa tridentina, é direitista, é anticomunista, isso não pode, isso tem que ser excluído. Isso é discurso de ódio. Missa tridentina é discurso de ódio. Olha lá, os caras acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, que coisa mais, né, mais horrível, mais escandalosa. Outro dia eu estava lendo, mas olha aqui, ateísta militante é uma raça ruim mesmo. Outro dia eu estava lendo, né, quando o poeta T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, se converteu ao catolicismo. Então a amiga dele, Virginia Woolf, escreveu uma carta para os amigos dizendo: olha, agora ele está morto para nós, né? Agora ele já não é mais nada para nós, ele já não pertence ao nosso círculo, não podemos mais aceitá-lo. Eu vi até acho que estava a carta, estava lendo o texto da carta nesse livro maravilhoso. Olha aqui. Olha aqui. Tive uma conversa muito constrangedora e deprimente com o pobre Tom Elliot, que agora deve ser tido como morto para todos nós desde a partir de hoje. Ele se tornou anglo-católico. Ele acredita em Deus, na imortalidade e vai à igreja. Fiquei realmente chocada, né? Um cadáver me pareceria mais digno de crédito do que ele. Eu quero dizer, existe algo de obsceno numa pessoa viva acreditar em Deus. Mas olha aqui, filha de uma puta. Eu li isso aqui num livro que eu recomendo para vocês, The Rage Against God, O Ódio a Deus, escrito por Peter Hitchens, que é irmão do Christopher Hitchens. Você vê que vexame, né? O maior líder ateísta da Inglaterra, que é o Christopher Hitchens, o irmão dele, que é um escritor tão bom ou melhor do que ele, se converteu ao catolicismo, meu Deus do céu. E aqui ele conta a história da sua juventude ateísta. Quando ele tinha 17 anos, ele tocou fogo da Bíblia dele, Bíblia que a mãe dele tinha dado para ele. Ele, agora estou livre, queimei a Bíblia, agora vou fazer a porra que eu quiser. E queimou a Bíblia e começou imediatamente assim, a bater nas pessoas, comer a mulherada toda, tomar droga, tá entendendo? Puta que pariu, que vida de merda. E ele acha que ele tinha esse mesmo sentimento de superioridade infinita que o Hitchens tem, né? Porque o Hitchens está escrevendo cada vez mais violência, meu senhor. Eu vou comentar aqui um livro de um escritor colombiano que mora no México. Ele renunciou voluntariamente à nacionalidade colombiana e se tornou mexicano, mas ele quer ter sucesso na Colômbia, fica publicando os livros dele na Colômbia, chama Fernando Vallejo, o filho da puta, né? E escreveu um livro, o livro chama La Puta de Babilônia. Começa, olha, xingando a Igreja Católica de tudo quanto é nome e atribuindo a ela todos os crimes possíveis e imagináveis, tá certo? Desde que o mundo é mundo, é uma coisa incrível, sabe? Você lê o livro, você ri, não dá para parar, porque o Christopher Hitchens, comparado com o Fernando Vallejo, tá certo? Ele é coroinha, né? É um negócio incrível. Quer dizer, esse pessoal está ficando cada vez mais violento, cada vez mais bravo. Por quê? Eles não estão conseguindo converter ninguém, porra, só eles mesmos, né? Quanto mais xinga, né? Olha, eu saiba, no mundo inteiro, o número de católicos está aumentando, o número de protestantes está aumentando, né? Na Ásia e na África, o número de conversões aumenta dia a dia e fica lá esses caras esbravejando. Não vão conseguir nada, né? Não conseguia passar um vexame como o que o Peter Hitchens confessa aqui que passou. Porque ele diz, olha, tudo que eu escrevi, tudo que eu falei naquele tempo, eu enganei muita gente. Porque, infelizmente, eles acreditaram em mim, né? E é claro que depois que você meteu merda na cabeça do outro, daí por diante ele é responsável pelas ações dele. Mas naquele momento, tá certo? Você mudou o destino do cara, então você é eternamente responsável. Ele disse, olha, não está adianta eu te tentar consertar o que eu fiz, né? E você espalhar a intriga, e a intriga contra a Igreja Católica é um negócio impressionante, não adianta você desmentir, não adianta. Você pode mentir por uma coisa se aparece de novo, né? Tem história de um sujeito que
vivia fazendo intriga, e um dia ele se arrependeu. E daí que ele era judeu, foi falar com o rabino. Rabino, queria saber o que eu posso fazer para consertar a merda que eu fiz. Daí o rabino disse, é fácil. Você pega um monte de papel, jornal, picota tudo em pedacinho, põe dentro de um saco. Daí você sobe no prédio mais alto da cidade e joga os pedacinhos de papel ao vento. Daí o cara foi lá e fez isso. Daí voltou o rabino. E agora, rabino? Bom, agora tu vai lá e cata os papelzinhos. Você tá vendo? A intriga é assim, meu filho. É que nem você jogar um monte de papelzinho no vento. Nunca mais vai dar para você voltar atrás, né? Hoje já voltou, por exemplo, voltou um filho da puta aí dizendo que o Olavo de Carvalho é nazista. Ele escrevia na revista Humanos, que é uma revista antissemita. Escrevia na Humanos o caralho, meu filho. Tá certo? Então os caras de uma editora disseram, olha, nós vamos lançar uma revista chamada Humanos, queria lá publicar, reproduzir um capítulo do seu livro Imbecil Coletivo. Pode? Eu falei, pode. Eu deixo todo mundo reproduzir qualquer coisa, porque mais um a mais ou a menos. Pô, eu não podia saber como era a revista, porque a revista não existia ainda, eles iam lançar. Então como é que eu podia ler o conteúdo da revista, né? E, olha, mesmo que a revista fosse nazista, comunista, pedófila, etc, etc, eu digo, olha, você não alterando o meu texto, pode publicar. Não tem nenhum problema. Eu sempre deixo todo mundo reproduzir tudo, e você só coloca a fonte, eles colocar. Daí, outro filho da puta foi lá falar, tem um instituto, olha, já criaram, tem um instituto em Israel, que vive fiscalizando o negócio de antissemitismo no mundo. E tem um filho da puta qualquer no Brasil, que eu não sei quem é, que vive mandando fofoca minha, né? Então, hoje me chegou aqui um negócio de 2001, que disse, olha, o Olavo de Carvalho, ele relativizou o Holocausto, porque ele disse que também tem que levar em conta os crimes da União Soviética. Eu digo, uai, desde quando você mencionar um segundo crime é relativizar o primeiro? Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, né, a União Soviética foi muito culpada pela ascensão do nazismo. Se não fosse a ajuda soviética, jamais existiria, tá certo, a força militar alemã. Sem a ajuda soviética, o Hitler jamais teria passado um demagogo de subúrbio. Mas, com a ajuda que deu para montar uma força militar capaz de aterrorizar a Europa, daí virou um problema e daí começou o Holocausto. Então, isso quer dizer, o governo da União Soviética foi culpado pelo Holocausto. É isso que eu estou falando. Então, isso aí agora é relativizar o Holocausto a meu saco, né? Outra vez também mandaram uma outra fofoca, eu já não me lembro o que é. Ah, eu sei. Aqui, o Olavo pegaram o artigo que o Jânio Cristaldo, ele bosta do Jânio Cristaldo, publicou um artigo antissemita no Mídia Sem Máscara. Olha, eu não fiscalizo o Mídia Sem Máscara. Eu criei o Mídia Sem Máscara, eu oriento de longe a política geral da coisa, mas não fico fiscalizando artigo por artigo. Então o Jânio Cristaldo, que era um colaborador, escreveu um artigo bom, 2 artigos, 3 artigos. De repente começa ele a jogar merda na Igreja Católica e também começa a jogar merda nos judeus. Daí entrei eu lá na lista dos antissemitas do Instituto Roth, porque eu dirigia um jornal que publicava artigo antissemita do Jânio Cristaldo. Eu escrevi para os caras, olha, eu já expulsei o Jânio Cristaldo por causa desse artigo, o que mais tu quer que eu faça? Daí o pessoal do Instituto me mandou uma carta pedindo desculpa, falando, não, tá certo, sou uma pessoa boa, não tem nada de antissemita. Mas, olha, fofoqueiro é uma merda. E o Brasil tem assim, tem um fofoqueiro em cada esquina, porra. É um negócio incrível. A gente que não tem mais o que fazer mesmo. Agora, vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem tanto material que eu fico atrapalhado. Aqui, ó. O Soraya Malafaia Gomes foi minha aluna em São Paulo. Tudo bem, Soraya? Me manda aqui uma informação de que o colunista da Veja entrevistou o cineasta Daniel Moreno, que dirigiu o documentário Reparação. Então, o documentário trata do atentado que ocorreu em 19 de março de 1908 no consulado americano, onde estava passando um cidadão na rua, que não era nem americano, nem porra nenhuma, chamado Orlando Lovec, e a bomba estourou e ele perdeu uma perna. É certo? E ficou durante 30 anos esperando que o governo lhe desse uma miséria de uma indenização, enquanto os autores do atentado estavam nadando em dinheiro de indenizações. O cara simplesmente fez um documentário sobre isso. Isso é direitismo, isso não pode, isso é anticomunismo.
onde já se viu anticomunismo, meu Deus do céu. Ora, se não pode ser anticomunista, só pode ser duas coisas. Ou você é comunista, ou você é um cagão que fica quieto. Só isso é permitido no Brasil. Então, você pode até ser um não comunista, desde que você fique quietinho no seu canto. Então, é que nem no Irã. No Irã você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser judeu, desde que você não fale da sua religião para ninguém. Você fica quietinho dentro da sua casa. Então, você é anticomunista ou não comunista? Ah, pode, desde que você fique quieto na sua casa. Você não pode publicar uma linha a esse respeito. Você não pode nem contar a história. Quer dizer, eu assisti o trailer do Reparação. Ele não está falando nada contra ninguém, só está mostrando como as coisas aconteceram. Quer dizer, não é um filme direitista, mas isso basta para causar escândalo e terror, pânico na ala esquerdista. Ou quando eu digo ala esquerdista, estou falando aqui a redação inteira da Folha, a redação inteira do Estadão, a redação inteira da Veja, com 2 ou 3 exceções, tá certo? A redação do Jornal Nacional. Essa putada toda, isso é elite esquerdista, meu Deus do céu. São eles que estão proibindo informação, são eles que estão bloqueando informação. Esse é o Serviço Oficial de Censura composto por jornalistas. Isso que é a coisa mais engenhosa, perversa e calhorda que eu já vi. Isso não é a autocensura, que o jornal se censura a si mesmo. Não, não é só isso. Tá certo? Porque quando o jornal se censura a si mesmo, cada um se censura diferente do outro, ué. Não é isso? Antigamente era assim, a autocensura todo mundo faz. Quer dizer, o jornal, conforme os seus interesses, conforme a sua política, às vezes ele veta certas matérias, mas nunca veta por muito tempo, não. Veta um tempinho e depois soltava. Era assim que era normal. Mas agora não, é a mesma censura espalhada por toda parte. Então não é a autocensura dos jornais, é a classe jornalística censurando os jornais, é completamente diferente. Não é a autocensura de um jornal, não, senhor. É uma coisa uniforme, nacionalmente uniforme, homogênea. Isso não acontece, a possibilidade disso acontecer por coincidência é de 1 em 8 bilhões. Quer dizer, por que as mesmas notícias são vetadas em todos os jornais, em todos os noticiários de TV, em todos os programas de rádio? Ora, meu Deus do céu, isso é militância organizada. E tem os caras que não são militantes, mas são simpatizantes. E tem os outros que são cagão. É por isso que a notícia não sai. É por isso que a criação, formação e expansão da mais poderosa organização política que já houve no continente foi totalmente vetada no Brasil durante 16 anos. Ora, veja se a ditadura militar conseguiu vetar alguma informação durante 16 anos. Nunca conseguiu. Nem tentou. Nem tentou. Eu me lembro que eles vetavam notícias durante algum tempo, depois liberaram, depois não interessava mais. Mas não, esse negócio é uniforme, geral e permanente. Isso é uma KGB que está dominando a imprensa no Brasil. Agora, continua havendo eleições. Eu digo, mas para que serve a eleição se não circula informação? Se você não pode dizer realmente quem são os candidatos, por exemplo, a Dilma, você não pode falar nem do passado dela. Mas para que precisa falar do passado se a mulher está lá no PT, que é o fundador do Foro de São Paulo? A Dilma não foi terrorista, ela é terrorista. Qualquer membro ou colaborador do Foro de São Paulo é terrorista, porque o Foro de São Paulo é uma entidade terrorista, que controla 5 ou 6 organizações armadas e, através das outras organizações desarmadas legais, as protege. Então é uma articulação, tá certo? Como qualquer movimento terrorista que se preza, dentro de uma organização terrorista, quantos pegam em armas? 1%, 2%, se tanto. 99% está em outros serviços. Serviço de ordem política, serviço de proteção judiciária, etc, etc. Serviço de organização, de intendência, etc, etc. Então, o Foro de São Paulo, ele tem as suas agências armadas, como o FARC, o MIR, etc, etc, cuja linha de ação é determinada nas próprias assembleias do Foro de São Paulo, que depois as protege e impede que elas sofram qualquer represália judicial. E a coisa está funcionando. Por exemplo, na Colômbia, tudo quanto é terrorista está na rua. Quem está na cadeia? Os soldados que os prenderam. Então é isso que gente como essa turma do jornal O Tempo está chamando de democracia. Agora, para não dizer que tudo é merda,
Aqui, a Cleonice Maria de Lima Guimarães Correia, né, me informa, me chama a atenção para o site www.professoradepapel.com.br, onde mostra o método e a prática e os bons resultados obtidos por essa grande pedagoga brasileira, que foi a mãe dela, Cleonice Orlando de Lima. Eu já tinha ouvido falar disso faz tempo, não sei porquê. O assunto acabou sumindo da minha cabeça. Mas olha aqui, isso é uma oportunidade de vocês verem que nem todo mundo no Brasil é picareta que nem esses ministros da educação e secretários da educação. E estão lá só para proteger aluno que mete fogo na cabeça da professora, né, aluno que fuma maconha dentro da escola, né, ou então para favorecer esse pessoal que quer ensinar a garotada, né, o exercício passivo da proctologia. Né? Então, ontem eu estava vendo um filme, o sujeito se queixava da porra, tá lá na cadeia, tem um monte de bandido, cada um era candidato a ser meu proctologista. Então, aí, agora não precisa ir na cadeia, meu filho, você vai na escola, tá lá o professor, é seu proctologista. Tem alguém na linha aí, quem é? Boa noite, professor Olavo, é Fabrício. Boa noite, tudo bem? São Paulo. Tudo ótimo, senhor? Tudo bem. Professor Olavo, eu descobri o seu nome, que na verdade ele fica muito escondido. Eu descobri pelo padre Paulo Ricardo, escutando os cursos dele. Infelizmente, eu acho que o senhor fez tanto inimigo que o senhor fica oculto e não dá nem para achar o senhor. De filosofia que tem 2.000 alunos no Brasil. Eu tenho. Professor, eu queria compartilhar o que eu senti. Eu queria compartilhar o que eu senti ouvindo os seus ensinamentos. É que eu me sentia como se fosse no mito da caverna do Platão. E sabe aquela tendência que eu tenho de voltar para a caverna, para aquele escurinho acolhedor? Porque as coisas que o senhor revela são assustadoras. Você está no escurinho para sempre. Então lê a Folha de São Paulo todo dia, você vai para o escurinho e nunca mais sai. Nossa, jamais. Pode ler o Tempo também, o Tempo de Belo Horizonte. E uma coisa que eu ficava meio perdido de saber por onde começar a estudar filosofia. E aí agora eu comecei a entender que eu não fugir dos clássicos. Essa é a primeira coisa. Não? Mas olha, eu inventei o seminário de filosofia para responder essa questão. Quer dizer, se eu conhecesse algum bom método de introdução à filosofia, eu recomendaria, mas eu atualmente não conheço nenhum. Então eu inventei um. E está funcionando. Eu comecei a dar uma lida naquele livro da Marilena Chauí. Mas eu vi que ela começa a fazer umas metáforas muito para criancinha. Mas é para criancinha mesmo. Não é só para essas criancinhas da escola gay. Tá bom, professor, eu só queria intervir e partilhar o que eu senti aí ouvindo o senhor. Então, muito obrigado pela sua atenção. Fica com Deus, tchau, tchau. Você também. Tá aqui, ó, a carta da Cleonice Maria Guimarães Correia. Gostaria que o nosso respeitado professor filósofo olhasse o site www.professoradepapel.com.br, que trata do método Professor de Papel, que foi uma professora que desenvolveu o método de alfabetização dentro de sala de aula, o qual está em prática há 20 anos e é utilizado por professores e pais de alunos no Brasil e por brasileiros que desejam alfabetizar os filhos em português e residem no Japão, Portugal, Estados Unidos e África. O método é totalmente independente, não tem editor, não tem distribuidor, e as próprias professoras vão aderindo sem publicidade por causa dos excelentes resultados. Olha, educação é isso, educação é resultado. Né? Ó, quer ver? Agora está o meu ex-aluno Guilherme Mota, está lá brilhando no IFIX, apresentou a tese completamente inédita sobre Platão. O pessoal tem tudo que baixar a cabeça desse senhor, você tem razão. Porque o Guilherme sabe alguma coisa e eles não sabem merda nenhuma. Então, aqui, alguém me manda uma carta, o Leonardo Pratas. Qual a sua opinião acerca dos integralistas no Brasil? Olha, eu acho o seguinte, eu sempre tive muito respeito pelo Plínio Salgado, embora não leve muito a sério a teoria política dele. Porque, no fim das contas,
Ele é um cara favorável à centralização, de um Estado que vai dominar tudo e tal. Isso não realmente está furado. Mesmo que baseie isso em argumentos tirados da doutrina social da Igreja, tá certo? A doutrina social da Igreja coloca princípios gerais, tá certo? Mas, quando a execução desses princípios gerais passa pela centralização da autoridade, sempre dá bode e acaba se comprometendo com a mentalidade revolucionária. Mas eu não posso negar que o Plínio Salgado foi um homem de a grande nobreza de caráter, inclusive era um dos primeiros protestos no mundo contra a perseguição judeu na Alemanha, partiu dele. É uma coisa que ninguém sabe, mas que todo mundo no Brasil tinha que saber. Né? Eu não sei se essa carta do Plínio ao Führer se encontra na internet, mas deveria estar. Porque foi logo, eu creio que a carta é de 36, 37, logo que começou o negócio. Você vê, em 39 ainda tinha judeus saindo da Alemanha, correndo e vindo para cá, para tentar contar para as pessoas o que estava acontecendo, e a putada aqui não acreditava, porra. Né? Mas o Plínio Salgado, então, foi esse pioneiro. Né? Daí ele pergunta, o senhor tem conhecimento da existência de um grupo político, talvez, intitulado Resistência Nacionalista? Já ouvi falar, mas não acompanho as atividades deles, não estou muito bem informado. Agora, muito bem, na parte anticomunista, eu apoio tudo isso. Tá certo? Porém, quanto a propostas concretas de governo, eu acho que todos esses movimentos, eles vêm contaminados de mentalidade revolucionária. Eu li muitos livros, por exemplo, que eram da direita católica francesa dos anos 20 e 30. Na parte crítica, eles são excelentes, eles analisam a situação com muito realismo, né? Compreendem o caráter monstruoso do comunismo, mas quando chega na proposta, sempre vem aquele negócio de autoridade, de centralizar o governo. Fala, isso aí não adianta, porque você vai cair na mesma trama deles. Tá certo? Note bem, eu acho, cá entre nós, que enquanto o mundo estiver infectado com o movimento revolucionário, qualquer proposta de governo só serve para eleger candidato, mas não vai mudar nada, não vai fazer nada de bom. Nós não temos que ter uma proposta positiva. Tá certo? Olha, se o sujeito, vamos supor, você tem um amigo, o sujeito está lá na cama com AIDS, câncer, tuberculose e bicho de pé. Além do mais, ele está louco. Tá certo? E totalmente sem dinheiro. E você chega lá, vamos dizer, eu vou oferecer uma proposta positiva para você. Tá? Isso não é uma brincadeira? Hã? Você tem que primeiro defender o sujeito contra o perigo iminente, porra. Proposta positiva é depois, né? Quer dizer, a sua casa está infestada, cercada de ladrão, todo mundo armado, com o revólver na sua cabeça, e vai oferecer uma proposta positiva? Não, você tem que eliminar o mal iminente. Primeiro, o grande mal do mundo chama-se movimento revolucionário. O movimento revolucionário matou desde que ele começou no século XVIII até hoje 300 milhões de pessoas. Né? É como se fosse a população inteira dos Estados Unidos. Né? O dobro da população brasileira. Certo? Criou a miséria como nunca se viu no mundo. Em parte alguma se viu assim, 30 milhões de pessoas morrendo de fome em 10 anos, como aconteceu na China, no chamado grande salto para a frente, que foi a coletivização da agricultura. Essas coisas só acontecem em regime comunista e socialista, meu Deus do céu. Então, matam gente pra caralho, criam uma miséria e não param de falar mal de todo mundo, criar intriga, envenenar a cabeça dos outros e posar de santinho. Enquanto essa coisa não parar, nenhuma proposta política positiva servirá para nada. Eu entendo que proposta política positiva, primeiro, é sempre de curto prazo. Uma coisa que você pode executar é que as pessoas podem ver o resultado. Porque se ele prometer um mundo maravilhoso numa data indefinida, é assim, ele anda 3 metros, o futuro anda 3 metros para frente. Então nunca chega a porra do futuro, então ele não pode ser responsabilizado por nada que aconteceu. Ele matou 100 milhões de pessoas, daí ele diz, mas vocês vão ver os benefícios no futuro, vão ser tão grandes que esses 100 milhões de pessoas serão nada. Eu digo, mas quando vai chegar isso aí? Então, quer dizer, a proposta autoadiável faz parte da natureza do movimento revolucionário. Você vê na América Latina há quanto tempo esses caras estão prometendo coisa. E quando eles tomam o poder, eles dizem, não, mas não é o socialismo ainda. Por quê? Porque eles nunca acham que tem o poder suficiente. Olha, está vendo agora o jornal O Tempo? Existe um consórcio que domina o poder. Consórcio dos beneficiários. E ele não acha que isso é ditadura, eles acham que isso é democracia.
Quer dizer, nenhuma quantidade de poder é suficiente para eles se sentirem responsáveis pelo que estão fazendo. Tem alguém na linha? Quem é? Alô? Oi, boa noite, professor. Boa noite. Oi, boa noite, professor. É Fernando aqui de São Paulo, tudo bem? Fernando, tudo bem? Tudo jóia. Professor, eu estive fazendo um levantamento de livros aqui em São Paulo, várias enciclopédias sobre a história do século XX, inclusive algumas do Reader's Digest, né? Agora, é incrível, professor, a gente pode dizer que pelo menos da segunda metade do século XX, toda a história foi escrita pelo movimento globalista, porque a visão é muito unificada sobre o fato de guerra do Vietnã, o Watergate, foi praticamente escrito por esses caras, né? É um negócio incrível, incrível, incrível. A capacidade de falsificação que esse pessoal tem é monstruosa, porque não é uma coisa individual, são coletividades organizadas. Você veja, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, começou em 1930, esse pessoal começou com a ideia de descristianizar os Estados Unidos. Então, para isso, o que eles tinham que fazer? Tinham que provar que as instituições americanas não tinham nada a ver com o cristianismo e que os pais fundadores, founding fathers, não eram cristãos, eram apenas deístas como Voltaire. E lançaram essa porra, e isso se impregnou e é ensinado nas escolas. Quando você vai ver, a coisa é 100% mentira. Eu já citei aqui o livro do Benjamin Morris, que é sobre a caráter e natureza cristã das instituições dos Estados Unidos, que é um livro de 1000 páginas cheio de documentos. Agora, por exemplo, a ideia de que George Washington não era um cristão, era apenas um deísta, é ensinado em todas as escolas. Acaba de sair um livro aqui, de 1.200 páginas, Peter Lillback, Lillback, George Washington's Sacred Fire, os fogos sagrados de George Washington. São documentos e mais documentos e mais documentos e mais documentos da mão do George Washington, a participação dele nas igrejas, depoimento dos membros das igrejas na época. Quer dizer, olha, são 1000 páginas de prova de que o homem era muito cristão, sim. Quer dizer, no entanto, você pensa que a prova vai adiantar alguma coisa? Não adianta, os caras vão continuar mentindo, porra. Então, enquanto a gente não decidir desarraigar do mundo a mentalidade revolucionária, isso não vai parar. Nós temos aqui que criar rejeição a essa gente. Quando o cara vem com uma ideia, você vê que está contaminado de mentalidade revolucionária, você tem que mandar tomar no cu e não ouvir mais. Fala, não quero saber da sua conversa. Essas pessoas têm que ser rejeitadas. Tem que ser estigmatizadas. Tá certo? Assim como eles estigmatizam, eles não gostam, tem que estigmatizar eles também, porra. Porque, professor, por exemplo, se o senhor pega um livro de um cara que é insuspeito, como Paul Johnson, por exemplo, com tempos modernos, ele não consegue detectar, embora ele conte uma outra versão, muito mais próxima da realidade, ele não consegue detectar ao longo do livro o movimento globalista, né? Ah, não pega. Como se a pessoa estivesse dentro e não consegue enxergar o macro, assim, mesmo sendo um pensamento crítico como católico, que ele não consegue pegar isso, é incrível isso. E você vê que a linguagem dos debates públicos, a linguagem das ciências humanas, a linguagem da política, etc., etc., o indivíduo não pode inventá-la, ele tem que usar os recursos vocabulários que estão aí circulando. Então, um movimento que abrange milhões de pessoas, ele determina os padrões de linguagem, vocabulário, o quadro de referência, e é preciso ser um gênio para escapar disso aí. Pouquíssima gente escapa. Mas nós temos que criar um movimento contrário e acabar com essa merda. Tem que rejeitar esses caras, em primeiro lugar, na alta cultura. Porque, você vê, mesmo governos de direita, que perseguem comunistas, deixam os caras tomar conta de movimento editorial, de universidade. Sei lá, a nossa chamada ditadura entregou as universidades para esses filhos das putas. Tá certo? Então, derrotaram a guerrilha, que não era um grande perigo, e entregaram as universidades para o perigo efetivo, que era a Revolução Cultural Gramsciana. Então, por quê? Porque não entendem o processo. E não querem ouvir as pessoas que estudaram e que sabem. O Brasil está cheio de político de direita, de empresário liberal, de milico direitista, mas cada um deles acha que sabe quando nunca estudou o assunto, meu Deus do céu. Não querem ouvir. Não, o pior mesmo são os professores universitários, que eles usam aquele título de doutorado, título de mestrado, e são as bestas quadradas, são completamente fora da realidade, professor. Como é que é o negócio? O pessoal não sabe o que estudar, né? Mas no Brasil, tem uma maneira... Meu Deus do céu, esse pessoal não passaria. Você pega esse professor brasileiro, professor catedrático, professor titular. O cara não sabe escrever, não domina o próprio idioma, meu Deus do céu. Como é que pode ser uma coisa dessa? Terrível. Tá bom, professor. Obrigado, boa noite, viu? Boa noite, boa noite. Agora, eu queria lembrar aqui. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Essa ligação pifou. Vou aproveitar para falar. Na semana passada, aqui eu considerei lamentável
que o meu aluno Marcel Van Hatten fosse candidato a deputado estadual. Eu considero lamentável que qualquer pessoa seja candidato nas presentes circunstâncias, porque antes de lançar candidato, nós temos que criar uma base social, nós temos que criar militância, tem que ocupar universidade por universidade. Depois que você tem uma base de apoio, aí sim você bota os caras no parlamento. Mas agora eles ficam no parlamento sozinhos, sem apoio popular, né? Levando porrada tudo quanto é lado. De qualquer modo, ainda assim, eu acho que é um mérito deles, eles tentarem isso. Tá certo? Então tem 2 ex-alunos meus que estão aí. Um é o Marcel Van Hatten, candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul, e outro é o Ricardo Salles, candidato a deputado estadual em São Paulo. Então, se eu estivesse aí, votaria neles, sem sombra de dúvida. Tem todo o meu apoio. Eu não sou contra a candidatura deles. Não, eu sou contra antecipar a política eleitoral à formação de militância. Eu acho mais importante você dominar, por exemplo, uma universidade, né? Você fez uma bela carreira de líder universitário, continua na mesma universidade como professor, se torna reitor da universidade, tá certo? E pratique lá a mesma discriminação que esses desgraçados praticam contra você. Tape a boca dos desgraçados, porra. Humilhe-os em público. Tá certo? Mostre como são ignorantes, vigaristas, e os demita, meu Deus do céu. Então, esse pessoal de esquerda fica tomando emprego dos outros, tá entendendo? Mesmo que seja uma pessoa de alta competência, ele persegue e põe para fora. Agora, o que custa a gente botar para fora os incompetentes esquerdistas, incompetentes analfabetos? Né? Agora aqui. Peraí, tem alguém na linha. Alô? Me foi também. Alguém me manda aqui uma notícia de que o cubano Juan López Linares fugiu de Cuba, né? E é professor de matemática na Universidade de São Paulo, USP, em Pirassununga, e fez pós-doutorado em física na Universidade Estadual de Campinas. Ele fugiu de Cuba, mas o filho dele ficou lá. E ele, então, está há 14 anos tentando recuperar o filho. Né? Diz que agora permitiram o ingresso dele em Cuba para visitar o filho. Olha que perigo que esse cara está correndo. É capaz de ficar lá o filho e mais ele. Cuidado. Tá certo? Agora, eu lembro que uns anos atrás, quando teve um fórum social mundial, estava lá em São Paulo aquele filho da puta do Danny Glover, que é um puxa-saco de Fidel Castro, tá certo? Chupador de pica, de comunista, tá certo? Estava lá, e o Juan López Linares, sabendo que ele é amigo do Fidel Castro, foi lá humildemente pedir a ajuda deles. Olha, você é amigo do Fidel Castro, fala com ele para ele liberar meu filho. E o Danny Glover, que é um homem de 2 metros de altura, né, começa a gritar com o cara, xinga. Onde já se viu você sobrepor os seus problemas pessoais, né, ao destino daquela maravilha que é Cuba, né, e está ameaçando bater no rapaz. Né? E daí eu cobrei dos meus amigos gaúchos, vocês não fizeram nada? Se eu estou lá, eu encho aquele negão de porrada. É claro que ele ia me devolver as porradas, eu ia para o hospital, mas eu processava ele, ficava milionário com indenização, né, porra? Né? Mas pelo menos um pé no saco do negão eu dava, porra, porque ele mereceu. Né? Onde já se viu, quer dizer, o senhor não tem coração, está lá um pai desesperado, não está falando de política, nada, está pedindo ajuda, pedindo a sua intervenção, você é amigo do homem, fala com ele, para ver se ele libera o meu filho. Quer dizer, foi lá com a maior esperança no Danny Glover, confiou no Danny Glover, e foi recebido com 4 pedras na mão. Mas que filha da puta. Né? E esse cara, Danny Glover, se enche de dinheiro aqui dos Estados Unidos. É impressionante. Né? Curioso esse episódio dele lá, no Rio Grande do Sul, não foi comentado aqui, ninguém sabe o que se passou. Eu até escrevi uma notinha, contei com umas pessoas aqui, mas olha, aqui se um ator que não é comunista, o Mel Gibson, dá um peido, sai, né, em todos os jornais. Agora o Danny Glover ameaça bater no pai de um prisioneiro cubano e não sai aqui, não se noticia. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu? Olá, tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, tô ansioso. Esse vídeo do YouTube que você mandou é de arrepiar os cabelos. Era isso que eu queria comentar. É um velho Olavo. na Austrália,
Pedófilo orgulhoso. Ele diz, comi os meninos, comerei de novo, vocês vão tudo tomar no cu. O cara é completamente louco. E a lei o protege, pô. Então, olha, tá lá, esqueci. Olha, o nome do cara é Jeffrey Leonard. Jeffrey é G-E-O-F-R-E-Y. Leonard, escreve-se Leonard. Vamos lá, Jeffrey Leonard. O cara é completamente biruta. Então o que ele faz? Ele fica circulando na frente da casa das suas vítimas para provocar. Então as vítimas, o que você faz? Elas têm que mudar de rua, mudar de estado. Quer dizer, o cara foi condenado, lá ficou uns 6 meses na cadeia, mas eles são condenados à prisão perpétua. Eles não podem sair de casa, né? Então tem que mudar de cidade. E a lei protege o cara. E agora estou escrevendo um livro para provar as virtudes da pedofilia. Preste atenção no que eu estou dizendo, gente. Antes de 10 ou 15 anos, a pedofilia será legalizada e quem se opuser a ela será criminalizado. Chega lá, você quer comer o seu filhinho de 5 anos, você não deixa, ele dá a queixa, você vai para a cadeia. Preste atenção. Anote aí o que eu estou dizendo, porque eu sei como começa esse tipo de movimento. Se vocês procurarem no YouTube, eu estive pesquisando, tem centenas de vídeos pró-pedófilo, mas centenas, né? Assim, primeiro tentando, não advoga a pedofilia abertamente, mas vai tentando dessensibilizar as pessoas. Então, dessensibilização é o primeiro passo. Você acostumava, não, isso é um fenômeno natural, existe desde que o mundo é mundo, né? O segundo passo é embelezar, né? Então, fizeram aí um filme, que é de um sujeito que ele, durante a guerra, acho que ele era um menino na Holanda, ele devia ter uns 12 anos, se apaixonou por um soldado canadense, um homem adulto, né? E, naturalmente, deu pro cara, né? E depois o camarada, naturalmente, o abandonou, virou as costas, foi embora, né? Você acha que pedófilo tem verdadeiro amor pela criança? É nada, quer rabar o moleque e depois o moleque se dane, né? Foi exatamente o que aconteceu, que o soldado comeu o cara e foi embora. E o cara, rapaz, ele tá até hoje, ai, meu soldado, ele não telefona, uma coisa assim, rapaz, puta que pariu, né? Ele devia ficar com raiva do cara, né? Mas não, ele está lá apaixonado até hoje. Agora deve ser um velhinho de 70 anos, né? Com nostalgia do adulto que o comeu quando ele tinha 12. Né? Olha que coisa mais... Ele não tem culpa, coitado, né? Mas está lá embelezando, né? O soldado foi muito mal com ele, porque se aproveitou e depois deu no pé. Né? Quer dizer, nem depois que o cara fez 18 anos, fez 18 anos, agora não interessa mais, agora é homem que quer mais, né? Quem está na linha aí? Alô, professor? Alô? Fabrício, de Belo Horizonte, mais um Fabrício. De Belo Horizonte, sou aluno do senhor, tudo jóia? Professor, vendo o senhor falar aí, tem um pouco a ver, um dia desses dias de masoquismo que a gente tem, eu estava assistindo um jornal da TV Bobo, e falando que está um projeto aqui no Brasil, para filhos de pais separados, divorciados, o menino vai passar por um teste psicológico, e se um dos pais ofender, né, mutuamente, o menino vai ficar com o Estado, em poder do Estado. Você vê que, como é que a gente está querendo até dos filhos. Né? E ao mesmo tempo, logo em seguida, diz que eu tenho um outro projeto também para facilitar o divórcio. No mesmo instante. Então, para que casar? Não precisa mais divorciar. Olha, aqui, nos Estados Unidos, 50% dos casamentos terminam em divórcio. Pois é. Então, pois é. porque veio o sex lib, né? Não, mas o sex lib vai... veja que coisa. O Wilhelm Reich, que era profeta aí desses comunistas idiotas, ele dizia que existia homossexualismo por causa da repressão sexual. Tirasse a repressão sexual, o homossexualismo desaparecia. E todo mundo acreditou. Veja você, porque liberou, quando todo mundo começou a dar, que deu uns doidos, porra. Né? Pois é. E nós vamos pegar, e o Estado agora, como o senhor disse, o Estado vai querer cuidar das crianças agora. O Estado, até as crianças, nós vamos ter chance de criar as nossas crianças. Não tem nenhum funcionário público pedófilo, né? Pedófilo é empresa privada. Né? Exato. Sem mais guarda de polícia, pedófilo.
Guarda da FEBEM, não tem nenhum pedófilo. Ora, meu Deus do céu, vai entregar as criancinhas na mão do lobo, na toca do lobo, pô. Exato. Pois aí, não precisa nem ter caso assim de pedofilia, é só se o pai, vamos dizer, o pai divorciado falou mal da mãe, ou a mãe falar mal do pai, aí isso, eles dizem que vai ser um choque psicológico muito grande para a criança, então a criança vai passar por um check-up de um psicólogo do Estado, e ele vai decidir que estão tá apto a ficar com... Pois é. Eu fico falando palavrão aqui dentro de casa, porra, né? A minha mulher demora para trazer o... Fala, que merda, tá? Né? Pronto, eles estão traumatizados. Puta que pariu. Né? Professor, eu vou desligar. Fique com Deus. Um abraço, senhor aí. Tudo bom, boa sorte aí. Tá ótimo. Olha, o nosso tempo está acabando, mas eu queria lembrar um negócio. Não sei se tem tempo ainda, pelo menos na gravação vai ficar. O pessoal do MST quer fazer um plebiscito popular para limitar o tamanho da propriedade rural. A alegação deles é o seguinte, é que a pequena propriedade já produz a maior parte dos alimentos de mesa dos brasileiros. Toda a produção de hortaliças, 87% da mandioca, 70% do feijão. Eu não acredito nessas estatísticas. Mas se elas forem verdade, vocês viram que absurdo. Se as pequenas propriedades já produzem a quase totalidade do que os brasileiros estão comendo, aumentar o número dessas propriedades é desastroso. Você vai ter um excedente de produção, o preço vai baixar, o agricultor vai morrer de fome. Quer dizer, os caras, eles argumentam alguma coisa que é o contrário do que eles querem, porra. Quer dizer, como é possível? O MST contrata um argumentador melhor que assim, não dá, porra. Então tá, até a semana que vem, muito obrigado.